Fala galera do canal Viseu Portugal, tudo bom? Eu sou a Ariane Eu sou o Vitor. e a gente tá aqui hoje para contar um pouquinho da nossa experiência, de como chegamos em Portugal e como tá sendo viver em um país diferente. Bom, antes da gente vir, a gente fez um planejamento, né? E o planejamento ele engloba o quê? Você tem que fazer um planejamento financeiro, ver questão de documentação, o clima, de onde você vai ficar, cidades, os costumes, a cultura de cada cidade, os empregos que aquela região tem. E aí cada um tem um tempo para fazer o seu planejamento. Tem gente que já vem mais rápido, tem gente que demora uns meses. Isso aí vai de cada um. E aí a gente usou muito os canais do YouTube, né? Por isso que a gente achou o Rodolfo, para se informar da galera que já morava aqui, né? Como que funcionam as coisas na real mesmo. E aí a gente pesquisando, vendo vídeos e lendo bastante, a gente chegou à conclusão que a gente teria que ir para esses lugares mesmo antes de colher para conhecer de fato. E foi por isso que a gente fez um roteiro, né, chegando por Lisboa e subindo até o norte, para a gente poder ter essa percepção nossa dos lugares e não ficar só com a opinião e o que a gente lia na internet, né? Então, assim, a gente teve essa condição de poder viajar, poder conhecer alguns lugares antes de escolher onde a gente iria ficar. E se você tiver essa possibilidade também, faça isso que é uma boa experiência. E esse roteiro ele durou mais ou menos um mês, então por isso que é muito importante o planejamento financeiro também. Então nós escolhemos 7 cidades de Portugal. A gente pegou o mapa, fez uma pesquisa, né? De onde seria legal a gente passar, interessante. E a gente começou por Lisboa. A gente começou por Lisboa, porque praticamente é por onde todo mundo chega, né? O maior aeroporto é lá, a cidade mais turística, né? A capital de Portugal. E então seria interessante começar por lá. Ficamos uma semana lá, conhecemos os pontos turísticos, mas a gente já meio que sabia que provavelmente não iríamos ficar por lá, porque lá as coisas são muito caras, o custo de vida é muito caro. E eu acho que tem bastante opção de emprego, mas assim, na contramão também você paga muito por aluguel, as coisas são caras lá, restaurantes. É a cidade mais cara de Portugal pela pesquisa que a gente fez. E realmente a gente provou que sim, né? Uma outra coisa também que a gente esqueceu de falar sobre a imigração de quando a gente chegou, né? Então a gente veio bem preparado, né? Porque o Vitor ele tem a cidadania, mas eu não tenho, né? A nossa pretensão é tirar minha cidadania aqui. Então a gente veio com os vistos de turista mesmo, né? Então, para não correr nenhum risco, a gente comprou passagem de volta. Nós imprimimos todos os Airbnbs que a gente ia ficar, porque caso eles perguntassem, a gente ia ter na mão. Então, quanto mais informações você puder trazer para a imigração, melhor é. E aí depois então dessa semana que a gente ficou em Lisboa, nós alugamos um carro, né, e fomos para Leiria. E aí em Leiria a gente ficou numa cidade chamada Caldas da Rainha, não ficamos em Leiria mesmo. E é uma cidade bem legal, tem tudo que você precisa, tem um centro, tem restaurantes, tem shopping, tem tudo, mas assim, tudo em pequena escala, né? E aí a gente aproveitou para descansar esses dias, demos uma volta, conhecemos bem e a gente percebeu também que provavelmente não iríamos ficar lá. Não é tão o custo de aluguel lá, o custo de vida também não é tão baixo assim e também não tem tanto emprego assim que chamou nossa atenção. E uma outra coisa até engraçada é em relação à língua, né? Porque quando a gente vem pra cá, a maioria das pessoas pensam, é fácil porque é português, né? Mas não é bem assim, não. Eu passei uns perrenguinhos aqui, né? Com Verdade. língua. Tem gente que você entende bem o que as pessoas falam, tem gente que já fala mais enrolado. Meu, e se você não entendeu, pergunta o que foi, pergunta se você não entendeu e bola pra frente, meu. Até hoje também a gente não entende muito bem o que eles falam, uma coisa ou outra tem que pedir pra repetir, é normal.
No meu caso, quando a gente chegou, eu ficava meio travada. Então a pessoa falava comigo que eu não entendia e eu não perguntava, não falava que não tinha entendido, enfim, isso aí acabou virando história de perrengue chique aqui pra gente. Bom, e aí depois o próximo passo, nós fomos para Castelo Branco. Em Castelo Branco a gente ficou numa região bem do interior mesmo, era até um pouco longe de Castelo Branco, eram uns 40 minutos. Isso foi uma falha no nosso planejamento, porque no Airbnb tem lá a região, uma cidade, e a gente pensou que era um bairro que a gente ia ficar em Castelo Branco, mas na verdade era uma cidade próxima. Porque aqui em Portugal é tudo diferente, né? São distritos, concelhos, freguesias, então isso daí a gente comeu meio que bola e não ficamos mesmo em Castelo Branco. A gente foi um dia ou outro lá para conhecer a cidade, mas assim, a gente achou que não ia se adaptar lá, porque é bem calma a cidade, assim, pra gente não ia ser bom, mas para vocês pode ser uma opção. Mas assim, na contramão, assim, na outra mão falando, aluguel bem barato, custo de vida bem barato, mas assim, às vezes você tem uma vida mais agitada, quer sair mais, lá não tem tanta coisa assim para fazer. E a cidade que a gente comeu bola, que a gente ficou realmente, foi Pedregão Pequeno, né? Portugal, ele tem 18 distritos. E esses distritos, eles são divididos em concelhos, que é onde tem as câmaras... municípios, as cidades. Isso, onde tem as câmaras municipais. E aí, dentro desses concelhos, ainda tem as freguesias. São os bairros. Então, foi isso que a gente se confundiu e a gente acabou pegando o Airbnb nessa cidade, né? Que, assim, era no meio do mato, era interiorzão mesmo. Mas foi boa a experiência também, né? Uma experiência bem diferente. E aí chegamos na cidade do nosso amigo Rodolfo, Viseu, né? Que na verdade também a gente comeu bola também. A gente pegou o nosso Airbnb em Vouzela, que fica uma meia hora de carro de Viseu. Mesma coisa de Castelo Branco, né? A gente não se atentou. A gente achou que era um bairro, mas na verdade era a cidade. Mas tudo bem, deu tudo certo no final. Mas assim, Viseu é uma cidade bem legal, é uma cidade bem desenvolvida. Eu acho que ela ficou entre o nosso top 3 aí, né? Pra decidir onde a gente ia morar. Tem um ótimo preço de morada, mas não tem muita opção de áreas para procurar emprego, né? Pela nossa pesquisa, tem bastante emprego em restauração, que são os restaurantes, e fábricas. E uma coisa também que a gente viu é que não tinha praia, né? E a gente, como gosta de praia, assim, mas não seria um problema, porque tem Porto, que é perto, dá pra você ir pro Porto em 1 hora de carro, que tem praia, mas só uma coisa que às vezes pode pesar na sua decisão. E a cidade é grande, tem tudo, tem faculdade, tem um monte de comércio, então assim, a gente achou que na nossa área, como a área ela é da área do turismo, para ela não seria interessante. Às vezes a gente teria que procurar em uma cidade que tivesse uma área de turismo mais forte, né? E aí lá em Viseu a gente conheceu o Rodolfo, a família dele. Eles são bem queridos, né? Nos ajudaram muito, nos deram várias dicas. Então, obrigado aí, amigo. Obrigado, Rodolfo, por tudo. Foi muito legal os dias que a gente passou lá, a preocupação que vocês tiveram com a gente, então a gente só tem a agradecer mesmo. E aí, saindo de Viseu, fomos para Porto, que é uma cidade que tem muito turista, muitos pontos turísticos, transporte funciona super bem, assim como Lisboa, não lembro se a gente falou isso, mas Lisboa também o transporte público funciona super bem. E a gente gostou muito de lá. A gente aproveitou também para passear um pouquinho, né? E é uma cidade bem legal, a gente gostou bastante. A gente gostou e é como se fosse Lisboa, só que tem menos multidão, menos pessoas, tem bastante turista, mas é como se fosse Lisboa, mas é tudo menos, assim. Lisboa é muito legal, assim, mas é muita correria, muita muvuca. Muito turista. Muito turista. E aqui a gente percebeu que é um pouco mais devagar, assim, o estilo de vida das pessoas, né? Tem bastante gente, tudo, mas as pessoas aqui são mais tranquilas, tal, mas até elas também são mais receptivas aqui. Conforme você vai subindo para o norte, o pessoal fala que o pessoal é mais receptivo. E a gente sentiu isso também.
Por mais que Lisboa também a gente foi super bem recebido lá também pelo tio Dalton, aproveito também para citar ele aqui. Você que quer ir para Lisboa no Airbnb, tenta fechar com ele, que ele é nota 10. Sim. E é isso, de Porto. Passei meu aniversário lá também, a gente teve a oportunidade de ir num show também, que foi super legal. Então foi uma experiência bem gostosa lá em Porto. Bom, aí chegando no final do nosso roteiro, a gente chegou em Braga, né? Parada obrigatória aí acho que para todos os brasileiros. A gente escuta falar muito que tem muito brasileiro em Braga e é verdade. Lá também tem muita opção de trabalho, o aluguel também já não é tão mais em conta como falaram que era, subindo bastante. A gente pegou uma época bem legal da cidade, a gente pegou feriado de Dia de Portugal lá, então teve desfile do exército, a gente viu o presidente. Andando na rua. Foi bem legal. De boa. A gente gostou de lá, tem assim, o centro é bem legal, restaurantes, a parte de bares, assim. A gente gostou bastante de lá. Bastante oportunidade de emprego também. Só que em Braga teve um ponto negativo. A gente comeu bola na hora de fechar as nossas estadias desse roteiro, né? E a gente acabou tendo que cancelar a nossa primeira opção e fechar em uma segunda opção. E aí a gente foi bem recebido também lá, só que a gente teve alguns problemas no nosso Airbnb. E a gente teve que pegar um quarto, assim como Lisboa, né? E uma coisa que eu queria deixar assim pra galera que tá vindo pra pensar é: se você for morar com outras pessoas, como que você lidaria com isso, assim, sabe? Porque as pessoas são diferentes, são criações diferentes, culturas diferentes. Então, assim, a nossa ideia sempre foi ficar num quarto, pelo menos no começo, né? Pra depois ir atrás de alguma outra coisa pra nós dois. Primeiro construir a nossa vidinha aqui realmente, mas eu acho que fica aí também pra você pensar se você consegue conviver com outras pessoas, né? E acho que é isso. Braga é muito bacana também, né? Tem bastante oportunidade de emprego também, muito brasileiro. Então é uma cidade bem legal para ser pesquisada. Bom, e aí o último lugar que a gente foi para Viana do Castelo, né? Quem deve estar estudando aí para vir para Portugal já deve ter ouvido falar. É a última cidade do norte que faz divisa com a Espanha. A gente gostou bastante de lá. Lá a gente ficou bem inclinado também a ficar lá. Por lá. A gente gostou bastante, tem a área da praia, que tem umas praias bem bonitas e faz divisa com a Espanha, então o pessoal tem costume de atravessar a fronteira para ir fazer compras, abastecer o carro lá, porque na Espanha algumas coisas são mais em conta, então tem essa vantagem também. O preço de aluguel também super em conta. Tem alguns pontos negativos, né, que assim, no inverno faz muito frio lá, chove bastante, o pessoal fala que chove praticamente o tempo todo. E a gente pegou, né, 2 dias de chuva lá. 2 dias de chuvas, mas a gente gostou bastante de lá. É uma cidade que a gente recomendaria você conhecer. Sim, e aí finalizou o nosso roteiro. Qual vocês acham que a gente escolheu? Bom, e aí nosso top 3 foi Porto, Viana do Castelo e Viseu. Só que a gente acabou optando por Porto, justamente pelo motivo que o Vitor falou, né? Quando a gente explicou sobre Porto, que eu sou da área de turismo e eventos, então a gente pensou que teria mais oportunidades de emprego para mim aqui, né? Para procurar na área. Só que tem uma coisa, não se iludam de chegar aqui no país e já achar algo na sua área. É muito difícil, porque você tem que estar com a documentação toda certinha. A maioria das empresas pede a documentação certinha, então provavelmente no começo vai surgir muita oportunidade para trabalhar em restaurante, trabalhar para limpar casas, que mais? Trabalhar como cozinheiro. Então, assim, mais pra frente, né, a gente quer ver se acha alguma coisa na nossa área, mas agora a gente tá nessa época da procura por algum emprego que a gente consiga se manter aqui no país. Essa foi a nossa experiência, né? A gente teve a oportunidade de conhecer esses lugares, ter a nossa própria opinião, nosso próprio olhar desses lugares.
E se você tiver a possibilidade de fazer algo parecido, faça. Porque assim, a gente sabe que Lisboa é a capital, é o que tem mais lugar, tem mais turista, tem mais emprego, sabe que Porto também. Mas é diferente, é você chegar e ver com os seus próprios olhos, ter a sua própria impressão. Então quem tem a possibilidade de fazer algo parecido, faça com 3 cidades, faça menos dias, mas é algo legal de se fazer. E a gente tá há um mês aqui, né? Então, assim, a gente já viu quais são as vantagens e desvantagens de estar no país. A gente citou algumas aí ao longo do vídeo, né? Mas o que mais tem pegado, assim, pra gente de realmente ficar aqui e morar aqui é a questão da segurança. Todo lugar que a gente vai é seguro, não tem preço você sair com seu celular na mão, sabe? Sem ninguém ficar te olhando, com a sua carteira. Então, assim, isso é um ponto muito positivo aqui. E aqui a gente vê que a galera tem qualidade de vida, assim, né? E acho que, por último, uma outra coisa que eu queria falar também é sobre a preparação psicológica, né? Porque você tem que pensar que se você vier pra cá, você vai ficar longe dos seus amigos, da sua família. Aqui a gente tem alguns momentos que a gente sente bastante saudade, né? Às vezes que a gente nem tá tanto tempo fora ainda. A gente tá um mês, mas assim, às vezes as coisas acontecem, a gente quer compartilhar com amigo, família, e eles não estão ali próximos, né? Então, uma coisa que nos ajudou muito nessa preparação para vir para cá é se manter sempre otimista, pensar que sempre vai dar tudo certo, sabe? A gente tem muita fé em Deus, né? Então, a gente sempre pensou que Deus ia abençoar a gente. E realmente, assim, a gente foi muito abençoado, por mais perrengues que a gente tenha passado aí nesse tempo. Então, eu acho que você precisa manter a sua mente sempre otimista e pensar que vai dar tudo certo sempre. E a gente sempre escuta falar que você precisa ter cuidado com quem você conhece aqui. Quando você chega, a gente teve bastante sorte, a gente só conheceu pessoas legais que ajudaram a gente mesmo, brasileiros, portugueses, a gente teve bastante sorte nesse aspecto, que a gente fica até com medo, né, de chegar, ficar falando muito, não sabe quem se conhece, e a gente percebeu que a gente teve sorte nesse aspecto, porque as pessoas que a gente conheceram aqui ajudaram a gente, assim, sem esperar nada em troca, e a gente quer fazer isso também agora para... Quando precisar fazer isso por alguém, a gente está disposto também. Exatamente, é isso, gente. A gente quer agradecer ao Rodolfo por essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. E muito, muito boa sorte, que Deus abençoe muito a todos vocês que queiram vir, né? Pesquisem muito, se planejem financeiramente, porque é possível, não é um negócio muito absurdo, mas você tem que vir muito bem preparado, tem que realmente fazer a pesquisa, principalmente dos documentos, da parte financeira, e é isso. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Beijo. Tchau.